Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e nesse vídeo nós vamos falar sobre os COIs. Bom, então, os COIs são certificados de operações estruturadas e a ideia deles é mesclar renda fixa com renda variável. Então, o que ele coloca, né, ele diversifica a carteira do investidor com algo que seria ganhos de renda variável com a segurança da renda fixa, entendeu? Então esse é o objetivo dele. Ou seja, então a ideia é que você tenha ganhos altos, ganhos elevados, com riscos moderados. Então, geralmente, os COIs eles têm perdas limitadas e também os ganhos são limitados. Mas para um investidor, talvez, que ele é muito conservador com o seu capital, talvez seja interessante saber o que é o COI. Eles são emitidos por bancos, e então os bancos emitem, né? Mas eles são comercializados bastante também por corretoras de valores ou distribuidoras de valores. Bom, então, e ele é um conjunto de ativos e ele geralmente já tem um valor mínimo de investimento definido, um indexador definido, uma data de vencimento definidas. Então, bom, ele geralmente é indexado a algo como juros, algum tipo de moeda, ou por exemplo o próprio índice Bovespa, ou por exemplo o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou então ele é atrelado à inflação, entendeu? Então ele geralmente é atrelado a algum tipo de indexador. E existem dois tipos, principalmente assim, de COI, que é o COI que tem um valor nominal assegurado, então ele assegura que você, no final do tempo, mesmo que tenha prejuízo naquele indexador que ele está indexado, né? Então, se ele tiver indexado ao índice Bovespa, mesmo que tenha prejuízo no índice Bovespa, que você vai retirar pelo menos o valor que você investiu. Então, esses são os COIs que têm o valor nominal assegurado. E só que, geralmente, também nesse tipo de COI, os ganhos também são limitados. Então, por exemplo, se você compra um COI, né? Você investe num COI, que ele é índice Bovespa, só que 10%, então assim, você não vai tirar menos dinheiro, né, se ele for com valor nominal assegurado. Se der prejuízo o índice Bovespa, você não vai tirar menos dinheiro do que você investiu. Então, você investiu R$1.000, você não vai tirar menos do que R$1.000, você tira pelo menos R$1.000, porque aquele valor está assegurado. Só que, como ele é índice Bovespa 10%, então se o índice Bovespa subir 50% nesse tempo, você só vai ganhar 10% de rentabilidade. Então, se você investiu R$1.000, você vai tirar 1.100, né? Ignorando as taxas, enfim. Mas então você não vai conseguir ter aquela rentabilidade que ele teve. Você vai ter um limite também do tanto que você vai rentabilizar aquele seu patrimônio. O outro tipo de COI é o COI que tem o valor nominal em risco. E aí ele, né, diferentemente daquele lá que tem o valor nominal garantido, assegurado, esse que tem o valor nominal em risco, você vai poder perder aquilo que você investiu. Então, você investiu R$1.000, você pode tirar 800, entendeu? Vai depender daquele indexador, mas você pode perder ainda de qualquer forma. Geralmente, aqueles 3 pontos que eu coloquei, né? Valor mínimo definido, o indexador e a data de vencimento. Cara, então, geralmente o valor mínimo ele pode ser diferente dependendo do COI que você vir, o COI que você estiver estudando para comprar ali. Então, geralmente, quando o valor mínimo é mais alto, aquele COI é mais sofisticado. Então, bom, é interessante, né, que você estude os COIs e entenda que, geralmente, se o valor mínimo é mais alto, então provavelmente vai ter uma equipe de gestão melhor, enfim. Mas, lógico que não é só isso que você tem que olhar. Você tem que olhar para diferentes coisas quando você vai escolher a compra de um ativo. Mas é importante você saber que quanto maior o valor mínimo, mais sofisticado é aquele COI que você está vendo. Bom, e ao investir em COI, você tem 3 principais riscos. O principal risco é o risco de crédito. Então, tipo, aquela empresa, né, aquele banco que emitiu aquele COI, ele pode quebrar, e você deve saber disso. E se ele quebrar, o que vai acontecer com o seu capital? O COI não tem cobertura da FGC, então você vai perder o seu capital. Então você precisa investir, se você quiser investir em COIs, você precisa investir em bancos que são sólidos, enfim, que você julga que não devem quebrar, né? Risco de crédito primeiro. O segundo é o risco de custo de oportunidade. Então, se você pega R$1.000 que você tem e investe num COI, você está abrindo mão, por exemplo, de investir em um ETF, em uma ação, abrindo mão de investir em Tesouro Selic. Então você tem que entender também que existe esse risco de custo de oportunidade. O risco de oportunidade, né, no caso. E também tem o terceiro risco, que é o risco de liquidez. E esse risco de liquidez, ele consiste em, beleza, você tem o COI, agora você vai abrir mão desse COI. Como que acontece? Você não vai vender, você não vai pegar o seu dinheiro de volta do banco
que foi investido para aquele COI. O que vai acontecer é que você vai vender ele no mercado secundário. Então você vai vender ele para outra pessoa, provavelmente, para outra pessoa física. Então ela vai estar disposta a pagar o tanto que o COI valer naquele momento no mercado. E não necessariamente vai pagar o valor que você investiu, entendeu? Então nisso você pode perder dinheiro também. Então, bom, são esses 3 riscos principais: o risco de crédito, o risco de oportunidade e o risco de liquidez. Eu acho que vale a pena relembrar aqui, eu já falei no vídeo, mas o COI não tem cobertura do FGC. E com relação às taxas, os impostos, né? Ele tem aquela tabela lá regressiva de imposto de renda, sabe? Que eu falo em um monte daqui dos títulos de renda fixa. Enfim, essa tabela é o seguinte: se você retirar o valor que você investiu em até 180 dias, então se você receber aquele rendimento em até 180 dias, vai ser cobrado 22,5% de imposto de renda. Se for de 180 a 360 dias, vai ser cobrado 20% de imposto de renda. Se for de 360 a 720, vai ser cobrado 17,5%. E se for acima de 720, então de 2 anos para lá, vai ser cobrado o valor mínimo, né, que é 15% de taxas. E vale lembrar que essas alíquotas que eu falei aí são sobre o rendimento, então não sobre o valor cheio, tipo, não sobre o montante total que você investiu mais o rendimento, mas só sobre a rentabilidade que vai incidir essa alíquota de imposto. Bom, então eu reservei aqui o finalzinho do vídeo para fazer tipo um pouco de juízo de valor aqui do COI. Bom, vamos lá. Eu disse no início do vídeo que a ideia dele é trazer os ganhos da renda variável com o risco da renda fixa. Então, teoricamente, a ideia dele é inovadora, né? Parece ótimo, pô, que lindo. Mas se fosse lindo desse jeito, você não acha que todo mundo investiria em COI? Você não acha que faria sentido? Não existia nem mais, sei lá, bolsa de valores, não precisava de mais nada para pessoa física, só COI. Então, bom, vamos pensar na realidade aqui. No Brasil, infelizmente, a gente acaba tendo alguns COIs muito ruins. Eu acho que é bem raro achar um COI bom, porque existe um negócio chamado spread bancário. Spread bancário é a diferença do que o banco está recebendo com o seu investimento com o tanto que ele te passa. Então, o banco recebe, vamos supor, você está praticamente colocando R$1.000 lá, aí ele consegue de rentabilidade 2.000 e te passa 50, sacou? Então, então ele está comendo pão e te dando migalha. E o spread bancário aqui no Brasil muitas vezes é muito alto. Então você tem que estudar muito bem o COI que você está pensando em comprar, porque muitas vezes vale mais a pena você investir, sei lá, talvez num ETF do que num COI. E aí eu vou estar falando sobre o que é ETF, né, nos próximos vídeos aí, mas é bom você entender que existe um spread bancário altíssimo no Brasil, principalmente em COI. Então COI é uma das coisas que as corretoras, que os bancos mais ganham dinheiro. Então, estude, entenda, para depois você investir em algo, não invista sem conhecer, tá? Mesmo que ele diga a rentabilidade, aliás, a segurança é garantida, isso aqui é seguro e tal, tem a segurança da renda fixa, né? Cara, toma cuidado, presta atenção no que você está investindo, não opera essas coisas aí, esses detalhezinhos não. Entende tudo que você está vendo ali antes de você tomar uma decisão de investir numa coisa dessa, tá bom? Então, saiba, spreads bancários no Brasil são altos, e pode ser que você só receba migalha de um pão que o banco está comendo, entendeu? É isso o meu disclaimer aqui no final do vídeo. Entenda e depois invista naquilo, tá bom? Bom, e é isso. Eu acho que dá para eu terminar o vídeo por aqui. Acho que deu para falar bastante sobre o COI. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Eu peço para vocês que vocês me sigam no Instagram. O meu arroba tá aqui na descrição. Aliás, o link, né, para o meu Instagram tá aqui na descrição. E eu peço que vocês me sigam porque lá eu consigo fazer aqueles stories com caixinha de pergunta, consigo responder todos vocês sempre. Então lá a gente tem um contato mais próximo, tá bom? Então me sigam lá, recomendo pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, curte aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? E eu agradeço se você assistiu até aqui, tamo junto, valeu!